Boa noite, igreja. Paz seja convosco também. Louvado seja Deus. A gente trabalhando junto e naquela época ali que o Boqueirão foi decretado ali pelo Bispo Nilton, pela sede, que se nós não tirássemos a igreja da UTI, o Boqueirão ia fechar, né? Então a gente pegou um desafio na mão ali. E até na época eu lembro que eu estava fazendo um curso pela prefeitura. Eu estava indo só da sede e o pastor Marco falou assim: você não gosta de igreja pequena? Eu falei: eu gosto. Eu falei: eu estou fazendo um curso. Eu terminando o curso, nós vamos lá ajudar a fazer a obra de Deus. Eu terminei e fomos lá. E para a glória de Deus, né, nós conseguimos tirar a igreja ali da UTI, a obra lá andou, né, e tinha até uma célula, né? A gente tentava trazer um pouco da célula para a igreja, era difícil, mas a gente conseguiu tirar do UTI. Depois veio a pastora Beth, né, a sogra lá do pastor Giovanni, e a obra continuou. Hoje ela não está mais no Boqueirão, mas continua ali no Pacaembu. Ou seja, a obra não morreu. A gente deu o melhor da gente ali. E uma coisa assim, na minha passagem ali de ajudar vocês, eu aprendi muito. Muitas coisas eu aprendi com vocês. Uma coisa eu percebi, tanto no senhor como na pastora Liliana, vocês sempre têm aquele amor, aquele carinho para com a obra de Deus. A igreja é sempre limpa, sempre organizada, né? Às vezes a gente passa por algum lugar, a casa de Deus não é bem cuidada. Falta, parece que amor, falta assim temor, né? Mas em vocês, desde o tempo do Boqueirão, né? Eu via a minha pastora levava todas as cortinas da igreja, tapete, tudo limpinho. Eu vejo isso que é o amor que a gente tem pela obra de Deus, né? Que faz toda a diferença, né? Isso eu comento com o pastor Carlos, com a pastora Lúcia, e eu trago isso comigo. Para Deus a gente faz sempre o melhor. Amém? Hoje, culto de oração, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 Samuel. Quero dizer que eu tive a alegria de poder estar aqui nessa noite e assim poder falar da palavra de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Hoje pode ser a noite do seu milagre, da sua bênção, que você possa crer que o Senhor é aquele que, quando nós buscamos a sua face, buscamos a sua presença, Ele faz a bênção, Ele faz o milagre acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Sem oração, eu sempre costumo dizer que nós não somos nada. Vamos lá a leitura aqui, para vocês poderem se assentar. 1 Samuel capítulo 1, vamos ler do 1 até o 11 aqui. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf e Farabitai. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a orar e sacrificar ao Senhor dos exércitos de Ló. Estavam ali dois homens, Eli e Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filha. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor não a houvesse deixado estéril.
A sua rival a provocava excessivamente para irritar, quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui no 9. Após terem comido, bebido em Siló, estava ali o sacerdote sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana com amargura de alma, presta atenção aqui, e orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares da tua serva, não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Só até aqui pode se sentar em nome de Jesus. Hoje, no culto de oração, eu estava ali sentado hoje à tarde, manuseando a palavra de Deus. Deus me colocou essa palavra de Ana, mas Deus colocou no meu coração para mim estar dando 2 testemunhos recorrente à oração. Eu era novo convertido, eu tinha 16 anos, hoje eu já estou com 41, e eu lembro que eu orei 3 vezes na minha casa, pedindo a Deus os sapatos, sabe? Que Deus preparasse um jeito que eu conseguisse comprar um sapato. E orei no meu quarto, só eu e Deus e mais ninguém, ali no meu secreto com Deus. E daí, de repente, eu fui para a igreja e tinha até esquecido do pedido que eu tinha feito para Deus, e de repente Deus tocou no coração de uma irmã japonesa que eu nunca tinha visto na vida, e daí uma irmã que falou assim: a irmã Lúcia quer falar com você, é o nome da irmã. Porque Senhor, que deve ser, né? E foi ver uma irmã japonesa. Ela veio no envelope, irmãos, e trouxe uma oferta, um dinheiro. E ela falou assim: irmão, isso aqui é para você comprar um sapato para você. E eu fiquei assim, maravilhado. Mas como assim, né? Não era a pessoa do meu convívio, não era a pessoa que eu conhecia. Eu falei: mas como assim, irmão? Eu falei: olha, faz 3 dias que eu vou orar, e Deus me mostra o seu rosto, e Deus manda eu te dar esse dinheiro para você comprar um sapato. Então, irmãos, eu era novo convertido, eu vim da igreja tradicional, né? Estava ali bem verde na fé, mas eu vi o poder de Deus ali através da oração. Porque eu orei na minha casa, ali no meu quarto, no meu secreto, e Deus usou uma irmã que eu nunca tinha visto na vida para fazer a bênção chegar até mim. Só que depois eu fiquei percebendo que eu pedi para Deus um sapato. E naquele tempo, naquele momento, naquela época que eu tinha pedido para Deus, eu ganhei mais 2 sapatos de couro. Quer dizer, eu pedi para Deus um sapato, inclusive o segundo sapato, a pessoa foi na minha casa e bateu no portão. Eu pensei: o que pode ser, né? Daí a mulher falou assim: viu, eu trouxe um negócio, você não fica bravo? Ué, fica bravo por quê, né? Ela falou: eu comprei um sapato de couro, marrom, com uns detalhes brancos. Eu gosto de sapato, né? A minha vaidade é sapato. Ela falou: você não fica bravo? Quando eu fui ver, irmãos, era um sapato top de linha. Por que eu estou dizendo isso? Eu pedi a Deus um, mas Deus me deu 3 sapatos, foi além daquilo que eu pedi. Então eu posso dizer, há poder de Deus na oração. Quando eu e você buscamos a Deus, Deus faz o milagre acontecer. E outro testemunho que Deus me tocou para estar dizendo foi assim: eu cheguei na casa da irmã, a irmã estava chorando, era um pessoal que a gente evangelizava, e daí eu perguntei o que estava acontecendo. Ela estava sem energia na casa, precisando de um poste, não tinha condição de comprar esse poste, e eu fiquei assim, era novo, assim, não trabalhava também. Eu falei: o que
posso dizer para irmã? Falei, irmã, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Falei, a ruim é que eu também não posso ajudar a irmã nesse sentido. Mas falei, mas uma notícia boa, eu tenho fé da gente pedir para Deus, buscar em Deus, e Deus há de preparar esse poste para a irmã. Eu sei que daí nós combinou, foi sexta-feira, nós combinamos de estar orando na casa dela. As 3 primeiras sexta-feiras dessa campanha que eu fiz na casa dela, as 3 sexta-feiras chovia toda a água que tinha no céu. Até o primeiro dia da campanha, a filha dela falou, o João não vai vir. Mas eu pensei comigo, eu firmei o compromisso com a irmã está precisando dessa bênção, eu vou lá sim. Pus a minha, eu era novo convertido, a primeira Bíblia minha que eu tenho até hoje lá. Eu pus a Bíblia numa sacolinha, irmãos, peguei o guarda-chuva e fui embora. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque quem conhece a Americana, né, que mora lá onde nós moramos, subir na igreja católica, pula a linha do trem, ou seja, bem sítio mesmo, bem assim, sertão mesmo. Então, seria difícil de alguém, num lugar desse escondido, vamos dizer assim, achar uma pessoa para abençoar, ou a irmã arrumar um serviço. Mas, irmãos, nós clamamos sexta-feira, passamos 15 dias mais ou menos dessa campanha. Deus levou no portão da casa da irmã pessoa. Ela ganhou o poste, a fiação, toda da casa. Era 6 cômodos que a casa dela tinha, assim, sabe? Ela ganhou toda a fiação da casa ali, e todo o poste não gastou 1 centavo. Deus levou a pessoa no portão da casa dela. Amém, irmãos? Será que você pode alegrar o seu coração? Então a gente vê assim, há poder de Deus no coração. Quando eu e você confiamos e buscamos a Deus o milagre acontece. Agora vamos aqui para a leitura. Quando nós vamos aqui em 1 Samuel, a gente encontra a história de Ana, que ela era uma mulher estéril, que ela não podia gerar filho, né? A Penina, ela tinha saúde, ela gerava filhos, e a gente percebe o quê? Que Ana, ela começou a ficar depressiva, porque ela não comia. Diz o texto que ela chorava, né? E olha a situação dessa mulher, doente, vamos dizer assim, diagnosticada naquele tempo por uma doença que não podia gerar filho. E quando a gente olha ali para o Antigo Testamento, quando a gente olhava uma mulher que não gerava filho, não era como no dia de hoje, não é como aqui no Brasil. A mulher que não gerava filho, ela não era bem vista naquele tempo, né? Era vista tipo a mão de espada, árvore seca, tipo assim, não era. Hoje é até moda aqui no Brasil o casal a fazer a opção por não ter filho, mas naquele tempo que Ana viveu não era. Então a gente pode entender a aflição e a luta dessa mulher. Quem consegue entender comigo isso, irmãos? E daí a gente percebe o quê? Que ela mesmo passando por enfermidade, mesmo ela sendo ali irritada por Penina, que diz o texto que a outra lá irritava ela, mesmo ela sendo tida ali amaldiçoada, a gente encontra o quê? Que ela ia com seu marido à casa de Deus, ela ia buscar a presença de Deus, ela ia buscar no Senhor. Quem consegue entender isso, meus irmãos? Mas, vamos dizer, humanamente, logicamente, não tinha o porquê dela estar na presença de Deus, não tinha assim um motivo lógico, alegre para estar na presença de Deus. Mas quando a gente lê o texto aqui, diz que ela estava com o seu esposo, né, ali na casa de Deus, na presença de Deus, e num desses dias que eles foram para a casa de Deus ali, diz a palavra de Deus, né, que ela se levantou lá no versículo 10 a dizer, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu não sei você, mas quando eu vejo isso daqui, eu fico impactado, irmãos, porque quando está tudo correndo bem, quando está tudo mil maravilha, tudo acontecendo, é até gostoso de orar. Mas olha a situação aqui no versículo 10, ela com amargura de alma, sem querer orar talvez, só querer chorar, ou talvez só pensando na outra que estava irritando ela, como seria o futuro dela sem gerar um filho. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, que com amargura de alma, ela orou e chorou na presença de Deus. E quantas vezes eu e você, no tempo da amargura, no tempo da prova, nós não queremos orar, nós não queremos estar na casa
Mas Ana, ela estava na presença de Deus. Ela orou na presença de Deus. E no pior dia, vamos se dizer assim, no pior dia dela, na pior oração dela, assim se pode se dizer, foi ali que Deus mudou a história. Foi ali que Deus entrou em cena na vida dela, irmãos. Agora, vamos se dizer para nós, que talvez nós não tenha lógica nenhuma de estar na presença de Deus, na casa de Deus, num culto como hoje, de oração, né? Mas eu quero dizer para você, a partir do momento que eu e você confiamos em Deus, cremos em Deus e viemos para a casa de Deus, mesmo que seja um dia ruim, Deus ele pode fazer aquele milagre acontecer. Porque olha para você ver a situação. Ela já estava diagnosticada, já não girava, e ainda tinha uma pessoa de dentro da casa ali que a irritava, que fazia o favor de ser usada pelo inimigo, mas está lembrando ela daquele problema, daquela enfermidade. Alguém consegue simular mais ou menos o sofrimento que foi dessa mulher? Ela tinha tudo para não crer. Ela tinha tudo para não estar na casa de Deus, mas ela estava na casa de Deus, ela orou ao Senhor, e a gente vê aqui que ela não só orou, ela fez um voto, e se Deus desse para ela o filho, e lembrasse dela, ela entregaria ao Senhor, ou seja, ela consagrou a Deus o seu pedido. Então aqui que a gente possa aprender, que mesmo que tudo esteja dando ruim, mesmo que alguém na sua casa não acredite em você, ou seja, usado pelo inimigo, mas o Deus que operou na vida de Ana, é o Deus que está falando nessa noite aqui, e Ele tem bênção, e Ele tem milagre para fazer acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas, eu torno a dizer, nós precisamos orar, nós precisamos crer, nós precisamos estar na presença de Deus, porque é isso que a atitude de Ana, ela nos ensina, ela tem atitude. Eu vou permanecer na presença de Deus, eu vou para a casa de Deus, porque quando tudo está dando errado, às vezes é mais fácil desistir, às vezes é mais fácil de não vir para a igreja, de não vir para a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse legado, esse testemunho de Ana possa nos motivar, possa trazer esperança para mim, para você nessa noite, de nós continuarmos crendo e orando e buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei qual é o problema seu. O dela era uma doença, ela era estéril. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei dizer que se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e outra coisa, quando Deus entrou em cena, Deus deu o filho para ela pôde gerar ali Samuel, que não é qualquer pessoa. Samuel se tornou profeta, juiz, né? E sacerdote, profeta. E olha para você ver, um grande homem de Deus, uma grande bênção na vida de Ana. Amém, irmãos? E olha, Penina gerou vários filhos, mas se você for ver teologicamente, se você for ver aqui por leitura de Bíblia, nenhum filho de Penina é mencionado na palavra de Deus, mas daquela que chorou amargamente, daquela que buscou a presença de Deus, o filho dela está registrado na palavra de Deus, e não foi qualquer um, é um homem de Deus, um homem que era bênção para a obra de Deus, para a sociedade. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Amém? Quem acredita desse jeito, irmãos? Que Deus, Ele pode fazer o impossível e o milagre acontecer na minha e na tua vida. Está aqui, irmãos. Ela foi tão honrada por Deus que Deus não deu qualquer filho para ela. Deus podia ter dado qualquer um João Ninguém, um João Bobo, uma Maria bem com as outras. Não. Deus deu o melhor para Ana, daquela que era doente, insultada, daquela que chorava, daquela que era amargurada, mas ela orava e estava na presença de Deus. Então eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Você que tem vindo para a casa de Deus chorando, achando que não tem mais jeito, Deus vai entrar na tua vida e vai fazer a bênção do milagre acontecer em nome de Jesus. Amém? Receba, porque a palavra ela é de Deus, não é do homem, em nome de Jesus. E aí quando a gente começa a continuar lendo, quando nós vamos lá, você que está com a Bíblia, em 1 Samuel 2,
mocidade de Samuel. Ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O menino era de Deus mesmo. Estava na casa de Deus, já estava ministrando e vestido de estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia túnica pequena, e ano em ano trazia com seu marido e subia e a oferecer sacrifício anual. Olha que coisa maravilhosa. Realmente, Ana, ela temia a Deus, ela entregou o voto a Deus, que era o filho dela, e ela ensinou os caminhos do Senhor para o seu filho. Quem consegue entender isso? Que nós precisamos educar os nossos filhos, aqueles que são mais novos do que nós, a estar na presença de Deus. E está aqui, e daí diz aqui, que Deus abençoou ela mais do que ela pediu. Vamos, quem está com a Bíblia aberta, leia comigo lá no 21, de 2:21 de 1 Samuel. Olha que coisa linda. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não podia gerar nenhum, mas ela foi na casa de Deus, ela orou ao Senhor, e Deus fez a bênção, o milagre acontecer. E Deus não fez só o pedido que ela pediu, Deus foi além daquilo que ela pediu, irmãos. Quem crê nessa noite que Deus pode ir além daquilo que você está pedindo nessa noite? Mas eu quero dizer para você, creia, porque se você crê, como o Senhor disse para Marta e Maria, quando estava indo para ressuscitar Lázaro, uma das irmãs questionando: mas Senhor, está cheirando mal, já está morto lá, deve estar cheio de micróbio. Mas o Senhor falou para ela: eu te disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Então eu digo para você nessa noite que está aqui, se você está talvez como Ana, mas se você crê, se você buscar a presença de Deus, você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém, irmãos? Curar a esterilidade o homem não podia, mas Deus pode curar a esterilidade, diz o Senhor. Deus pode abrir porta onde não tem. No caso lá de João 11, que foi a ressurreição de Lázaro, nenhum ser mortal, depois de 4 dias que ele já estava lá no sepulcro, ninguém mais podia dar a vida, mas ninguém entendeu que quem estava falando é o dono da vida, é ele que pode fazer a bênção do milagre acontecer, irmão. Às vezes o nosso psicológico humano não entende que quem está falando não é o juiz, não é o advogado, não é o médico, é Deus que está falando, e a última palavra vem do Senhor para mim e para você. Amém, irmãos? E daí o que acontece? Quando chega lá em João 11 para ressuscitar Lázaro, o Senhor podia ir lá e tirar a pedra, podia ou não podia? Aí ele falou: tire a pedra. Ou seja, o que é possível eu e você fazer, Deus não vai fazer. Ele mandou tiraram a pedra. Tirar o morto já era com ele. E ele falou, chamou pelo nome, ele não falou: morto, vem para fora. Ele falou: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho. Eu não sei quem é a menina que está atrapalhando ou zombando a sua vida. Mas eu sei dizer que aquele que muda a sorte, aquele que cura, aquele que faz a bênção vai acontecer isso aqui nessa noite. E sabe o que o Senhor está dizendo? Não olhe para a pedra, não olhe para o obstáculo, não olhe para o perigo, olhe para a minha palavra, olhe para aquilo que eu tenho para você, diz o Senhor, nessa noite. Amém? A Ana podia olhar para as críticas de Penina, ela podia olhar para o diagnóstico e ficar na casa e não buscar e ter uma história diferente para ser contada no dia de hoje. Mas não, quando ela resolveu crer, ela resolveu buscar a presença de Deus, a história mudou. Um milagre aconteceu. Quem crê? Se você continuar olhando, a sua história, Deus vai mudar em nome de Jesus. Irmãos, eu sou suspeito para pregar a Bíblia, porque se tem algo que impacta no Antigo Testamento, é a história dessa mulher. Sabe por quê? Ela não orou rindo, com alegria, ela com amargura.
E eu tenho certeza, você que tem vindo para o estudo de oração, tem vindo para a casa de Deus, Deus ele vai fazer a tua bênção e o milagre acontecer em nome de Jesus. E uma coisa para nós continuar com a mensagem: Deus ele honrou a vida de Ana. Deus ele mudou a história de Ana, porque ela orou. Deus vai honrar você que está orando e buscando a presença dele em nome de Jesus. Amém? Vamos ler mais uma aqui. Talvez você fala assim, mas estava no Antigo Testamento. Então vamos ler uma aqui em Lucas capítulo 1, 5. E olha, nós sabemos que tem a lei e tem a graça. Nós, quadrangular, vivemos a graça de Deus. Nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos sacrificar mais nada, porque o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, ele já veio, foi a oferta viva e sacrifício vivo naquela cruz. Ou seja, nós somos livres da lei, nós estamos na graça. Amém? Quem concorda comigo? Não precisa mais sacrificar o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado por nós. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: seja antigo, seja novo, seja de Gênesis ou Apocalipse, a oração tem que ter. A oração não tem como. Eu estou no tempo da graça, não preciso orar. Precisa sim, precisa ter comunhão com Deus, precisa ter sua intimidade com Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Porque muitas das vezes a bênção e o milagre não acontece, não é porque Deus não quer agir, é porque a pessoa não tem pedido, ela não tem buscado o Senhor. Como o Marco Paulinho comentou, que no culto de oração, bem poucas pessoas, eu já sei disso. Eu me converti com 16 anos, estou com 41. Se tem um culto que às vezes as pessoas fogem, é o culto de oração. Se eles entenderem que é nesse culto que a história muda, irmão, eles vinham mais para a casa de Deus. Amém, irmão? Quem está entendendo isso? Eu já amo a casa de Deus, seja louvor, seja pregação. Eu sempre estou na casa de Deus, não fujo da casa de Deus. Uma vez, eu pertenci a uma igreja que tinha mais ou menos uns 300 membros, né? E era novo convertido. O pastor falou assim para mim, era evangelista na época, viu, evangelista Joãozinho? Monta um relógio de oração para nós estarmos orando 24 horas. Irmãos, era novo convertido, todo empolgado. Uma igreja de 300 membros, eu falei, poxa vida, eu vou conseguir montar 2 relógios, ou até 3, né? De 24 horas de oração. Irmão, foi a primeira decepção que eu tive como crente. Uma igreja de 300 membros, eu não conseguia achar 24 crentes para colocar no relógio de oração. E aí o pastor foi junto comigo, já é falecido, já descansou no Senhor, esse pastor, sabe? Fomos na casa de uma irmã que nem meia hora ela quis pegar para orar. Eu não falei perto dela, mas depois no carro eu falei, não pegou meia hora, porque não era. Eu falei, gente do céu, quem está entendendo isso, irmão? Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós, como crentes, às vezes não oramos o suficiente na presença de Deus. Não é só orar para pedir também, porque às vezes a gente só deixa chegar na presença do Senhor para pedir, que é um direito nosso, sim, mas chegue, ora agradecendo, ora consagrando Deus. Quem está entendendo isso, irmão? É sempre pressa de sair da presença de Deus, é se derramar na presença de Deus, porque é isso que Deus está querendo no seu povo, é intimidade, é ouvir a tua voz do Senhor nessa noite, aleluia. Mas muitas das vezes acontece o quê? De nós não buscarmos a presença de Deus, e quando não busca, quando não ora, nada acontece. Mas quando se faz como o Ana fez, como esse casal que eu vou ler com vocês aqui, a gente ora, a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele em nome de Jesus. Olha aqui outro casal, já não, em Lucas, Novo Testamento. Olha aqui, no versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Obadias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram, preste bem atenção aqui no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus e viveram irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha como que era o casal, irmãos. Não era um casal qualquer, não eram pessoas qualquer, eles eram justos
justo diante de Deus. Eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Se tinha culto de oração, Zacarias e Isabel estavam lá. Se tinha um chá da tarde na igreja, eles estavam lá. Quem está entendendo isso, irmãos? Não eram pessoas turistas, não eram pessoas qualquer, eram pessoas que estavam na presença de Deus, eram pessoas que genuinamente serviam a Deus. Mas nem você fala, servia porque tudo era uma maravilha, não tinha problema, não tinha luta. Tinha. Olha aqui no versículo 7, ela não tinha filho porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Outra estéril, outra doente, mas estava na presença de Deus, independente de ser curada, independente de gerar filho. Quem está entendendo isso, irmãos? Mesma situação de Ana, independente de cura, independente de se Deus ia dar Samuel, ela estava na casa de Deus, orando e chorando, mas estava na presença de Deus. E quem chora para Deus tem resposta. Talvez quem não for inspirado lá. E quem chora para Deus tem resposta, tem mesmo. E está aqui o casal, que genuinamente servia a Deus, buscava Deus de verdade, mas eles não poderiam gerar filho. Mas lembrando aqui, lá no 12, vendo Zacarias curvou-se, vamos aqui no 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, diante do altar do incenso, e vendo Zacarias curvou-se, e apoderou-se dele o temor, e disse, porém, o anjo a Zacarias, isso aqui eu acho lindo, irmãos, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz ao filho, a qual lhe darás o nome de João, que é o nome mais lindo e maravilhoso da terra. Mas, irmãos, olha aqui, que coisa linda. O anjo veio e falou para ele: a tua oração foi ouvida. Eu não sei se você está ouvindo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele se assustou com a presença do anjo, e o anjo falou: não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. E sabe por que ela foi ouvida? Porque ela foi feita, ela foi pedida por Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Eles tinham motivo de sobra para não ser, o Zacarias tinha motivo de sobra para não ser sacerdote, a Isabel também tinha motivo de sobra para não orar, para não buscar a presença de Deus, não fazer a obra de Deus que eles faziam, porque ele era sacerdote, era tipo um pastor da época. Eles tinham tudo para não servir a Deus, mas o texto está dizendo que eles eram justos diante de Deus, eles temiam a Deus, eles amavam a Deus, a obra de Deus, e Deus entrou em cena e ouviu a oração. Quem está entendendo isso? O pastor Marcos já falou isso nessa noite, que nós não estamos dentro de luta. Eu nunca, desde os 16 anos, com 41 que eu estou, nunca vi um evangelho que venha falar: aceita Jesus, faz a obra de Deus, que você não vai ter problema. Vai ter problema sim, mas se você buscar a presença de Deus, se você orar na presença de Deus, a bênção, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, poderia ser mais fácil eu vim lá do Tatuí e pregar para você: olha, aceita Jesus, desce as águas do batismo, vem para o culto de oração, vem para o culto da família, vem para tudo que tem na igreja. Você não vai ter luta, você não vai chorar. E daí vem as provas, o que acontece? Falso profeta, um evangelho que não existe. Mas é mais fácil nós ensinar que mesmo no dia mau, inclusive Efésios 6:10 vai falar que o dia mau acontece, mas uma das ferramentas do soldado, das armaduras do soldado, que eu não vou abrir lá para não esperar o tempo, vai falar da oração. Vai ou não vai? Vai falar da palavra. Agora, um soldado para servir o exército, tem como servir na casa? Tem que vir para o exército, tem que vestir a couraça, tem que pegar a espada e lutar. Eu fui orar uma das vezes no meu quarto, pedindo para Deus tirar uma luta. Deus me deu, eu falei assim, daí eu chorei. Eu pedindo para Deus me tirar a prova, e Deus falou: se revista do meu poder. Porque eu entendi, é que era mais fácil pedir para Deus, elimina a prova. Não, Deus falou: se fortaleça. Quem está entendendo isso nessa noite, irmão? E Deus colocou eu e você nessa igreja. Deus colocou eu e você nessa terra para ser soldado linha de frente do Senhor nessa noite. Mas sabe o que ele está dizendo? Revista-se do poder de Deus. Como? Lendo a palavra,
vindo para a casa de Deus, orando. E vamos aqui, para nós nos estourar com o tempo. Ela gerou aqui o João Batista, que não foi qualquer um também. Ele é o primo de Jesus e veio preparar o caminho do Messias. Olha para você ver como que Deus é tremendo. Diana e Isabel, duas mulheres doentes. A outra lá era zombada, humilhada, mas Deus faz ela gerar um filho profeta, sacerdote e juiz. Uma grande bênção. Deus honrando aquela mulher. Quando nós olhamos para Isabel, ela já era idosa, o Zacarias já era idoso, que diz aqui que ele era avançado o dia, mas Deus faz ele gerar um filho, que não é qualquer um. Quem entende de Bíblia sabe que João Batista não foi qualquer um, irmãos. Eu sou João Félix, e eu não consigo nem quero pregar como ele. E ele não pregava como nós pregamos hoje. Ele chegava assim, ó, dando de pílula, de cobra, não é? Um grande homem de Deus. Quem está entendendo isso? Não sei se você consegue entender o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Daqueles que realmente buscam Deus, daqueles que realmente oram a Deus, Deus ele honra, ele faz um milagre, a bênção acontecer em nome de Jesus. Que a minha história, que a sua história venha a ser de honra, diz o Senhor, porque Deus, ele tem o melhor para te entregar nessa noite, diz o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Acho que eu já escolhi calma, né? Eu só vou ler mais um negócio aqui, daí eu vou encerrar. O pastor gosta de orar. Bem rapidinho, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Eu só vou ler mais 2 versículos e já me entrego a palavra. Amém, irmãos? Uma coisa que eu sempre falo: não existe oração fraca e nem oração forte. Toda oração feita em nome de Jesus, ela é forte e poderosa. Amém? Amém, irmãos? E tem uns aí, nem que eu vou fazer oração forte para você. Por quê? O poder não está na gritaria, o poder não está. É no nome de Jesus que você pedir ao Pai, em nome dele, ele vai fazer. Não tenha dúvida. Aqui, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, irmãos, toda posse disso, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu e você pedir a Ele. Quem concorda comigo, irmãos? Foi dito duas histórias de duas mulheres. Deus mudou a história delas pelo poder da oração. Deus vai mudar a sua história pelo poder da oração. Está aqui, porque o poder dele opera em mim, opera em você. E ele é infinitamente mais poderoso para fazer muito, muito além. E agora, cumprindo com a minha palavra, vamos ler lá para mim entregar o microfone. Filipenses 2:9. Eu preciso encerrar aqui. Que eu, como eles, tradicional, eu não era evangélico, né? Eu não sabia disso, hoje eu sei. Às vezes eu ia pedir para Benedito, o Roque, o fulano ciclano, você nunca posso pedir direto para o Pai em nome de Jesus. E olha aqui, porque se desse tempo e eu perguntasse para cada um de vocês que está aqui, se vocês estão na doença, tem nome? Não tem? Se você está num problema familiar, tem nome? Tudo tem o seu nome. Desgraça, doença, tudo que não presta tem nome. Mas olha aqui, para nós encerrar a mensagem. Pelo que Deus também, no 9 lá, no 2 de Filipenses, pelo que Deus também exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de tudo, irmãos. Você pode citar qualquer problema aqui nessa noite, mas eu estou dizendo para você pela palavra de Deus, que Deus deu a Jesus de sobremaneira o nome que está acima de todo nome, ou seja, o nome de Jesus está acima de qualquer problema, de qualquer doença, de qualquer coisa que você tenha enfrentado. Há poder nesse nome. Daí vamos aqui, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então por isso que eu disse para você, se você orar em nome de Jesus, porque tudo quanto pedir escrever
está acima de todo nome, está acima da depressão, está acima da doença, está acima da discussão, está acima da maldição hereditária. Mas sabe o que tem que acontecer? Você tem que crer e clamar ao Senhor em nome de Jesus, e a bênção e o milagre vai acontecer. Amém? E assim eu encerro essa mensagem. Eu quero agradecer a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Marcos Palmeira, a pastor Eliana. Amo vocês de paixão, né? Eu fiquei acho que 5 anos fora daqui. Retornamos agora em nome de Jesus e vamos permanecer para a glória de Deus. E quero agradecer também ao pastor Carlos, a pastora Lúcia, que se não fosse eles, eu estaria aqui. Eles que me trouxeram. Então, Deus abençoe a vida desse casal. E vocês daqui estejam orando por nós lá. E lá nós estamos tirando o pica-pau do topo e também para tirar a igreja da UTI, para que a gente possa fazer a obra acontecer naquele lugar. Amém, irmãos? E agradeço a todos em nome de Jesus. As palavras do Senhor. Eu agradeço ao pastor João, pastor Carlos, sua esposa também que está aqui nessa noite, querendo nos abençoar, né? Deus possa multiplicar tudo, possa fazer o reino de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu louvo o teu santo nome, nós agradecemos por essa noite maravilhosa. Louvor, palavra e momentos de oração, Senhor. Que os irmãos possam voltar para os seus lares com a graça, com a unção, com o poder, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e vai na Deus, irmão.